a nossa marca ali pessoal, a Nexus. Não trabalhamos porque financeiramente não teve resultado. A gente vai ganhar muito dinheiro. Mas Tudo aqui, vocês vão ouvir a Nexus em todo lugar. A gente Essa tá é gravando já? Não, perfeito. Ó, vou falar um negócio pra vocês. A gente tava gravando um vídeo, a gente perdeu 2 vezes os vídeos. Aí o Ali, ele tava lá na cadeira sentado chorando. Tá tentando resolver. Ele vai colocar ali Vai colocar um takezinho dele lá chorando, tentando resolver? Mostra aqui. 0 vídeos reparados com sucesso. Calma, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. A gente tá tentando recuperar o arquivo. Ali, fala aí alguma coisa, dá pra te ouvir, mano. Cara, eu vou chorar aqui, mano. E aí, o que você começou a falar quando a gente fez a segunda take? Basicamente, o que a gente tava falando aqui, basicamente, a gente tem uma empresa que ela vai lançar na semana que vem, uma nossa marca ali, pessoal, a Nexus, lança dia 3/3. Era pra lançar primeiro em janeiro, no dia 21, não era? Mano, não deu certo. Cara, ia ser dia 21 de janeiro, Porque... depois a gente mudou pra dia 5 de fevereiro, e agora... Depois agora a gente tá aqui. Tipo, final de ano as influenciadoras não responderam, fevereiro, carnaval, não sei o que, até chegar... Mano, a gente falou, quer saber, vamos lançar em março, porque março tem Semana do Consumidor, tem o Dia das Mulheres, então, mano, tudo de bom. Ó, pro Brasil, vamos lá, pro Brasil... O ano começa depois do carnaval. Só começa depois do carnaval, basicamente. Infelizmente. Mostra o nosso produto, vai lá mostrar pra eles, mano. Vamos pegar aqui o nosso produto. Mostrar o nosso produto da Nexus. O que esses caras estão vendendo, cara? Cara, primeiro o que aconteceu, né, com a Nexus? Mas basicamente, como é que a Nexus nasceu? Como nasceu muito antes, né? Mas vamos pular pro começo, pro quase final, quer dizer. A gente ficou um mês ali juntos, treinando e tal, fazendo brainstorm, tentando trabalhar, só que não trabalhamos, porque financeiramente não teve resultado. Mas a gente teve a ideia da Nexus. Primeiro a gente ia fazer uns perfumes low ticket ali, com cores e tal, pra imitar Dior. Pra você ter uma ideia, os perfumes eles iam ter corante. Aqui, ó, o protótipo. Opa, o protótipo da Nexus. Pra vocês terem ideia, a mãe do cara chamou isso de produto de limpeza pra banheiro. Minha mãe. Entendeu? Tipo assim, o bagulho não tava bom. A minha mãe falou, é bom pra usar no banheiro. Fica cheiroso, usar na privada e tal. Aí depois a gente falou, tá, a gente precisa testar várias, tipo, casas de essência. A gente testou várias. Então a gente chegou nesse aqui, né? A gente chegou nessas 2 essências aqui. Então, é segredo a gente criou umas fragrâncias ali, a gente juntou algumas essências para chegar nelas. E a gente chegou aqui no Nur e no Sphere. E qual que é o diferencial? A gente coloca aqui no On, que é quando foi produzido, o For, para que pessoa, e aqui vai a assinatura do perfumista, que tá ligado, né, que sou eu. Vamos falar a verdade, ó, antes a gente queria fazer uns perfumes, e a gente queria colocar a ideia de perfume inspirado. Só que o que ia acontecer? As pessoas... Quando a gente fala de perfume inspirado, já vem na cabeça das pessoas que é um perfume com qualidade inferior, que é mais barato. Então não é isso que a gente queria, né, Ali? Fora que a gente ia competir com o mercado da galera que, tipo assim, tem os perfumes árabes com 120 reais, compra um puta perfume com uma puta caixa, não ia dar pra lutar contra eles. A gente ia lutar com a galera que já tá nesse mercado há um bom tempo, não ia dar certo. E uma coisa legal da gente se posicionar diferente é que a gente pode cobrar o nosso preço, a gente não tem concorrência. E o segundo... A gente não tem uma prateleira, eles não conseguem comparar a gente com ninguém. Marca mais próxima que eles podem comparar a gente custa 600 reais. E o nosso vai custar 20% disso no começo. Então, tipo assim... Exatamente. É preço do lançamento, né? 50% off. E aí, quando a gente foi criar o perfume, a gente teve que pensar em algum fator de diferenciação, né? Porque, pode ser marca bem diferente das outras, 100% de originalidade, só que tem que ter algum fator ali que faz com que a pessoa queira comprar o perfume. E foi essa questão de colocar os nomes dos compradores no perfume ali, do criador do perfume, né, do perfumista. E aí a gente foi desenvolvendo, a gente chegou nesse aqui. A gente teve uma complicação antes também, que o rótulo estava desbotando. Só que a gente conseguiu resolver isso, a gente comprou um vinil transparente ali e está resolvido totalmente. Agora eu vou mostrar um pouco da nossa operação ali. Basicamente a gente trabalha hoje com uma operação muito focada em influenciadores, né? Porque a gente sabe que as influenciadoras, basicamente, elas já têm a sua narrativa construída, elas já fizeram a sua autoridade por si só. E como a nossa marca nesse começo não tem autoridade, a gente sabe que as influenciadoras conseguem trazer essa autoridade por si só, né? Assim, o tráfego pago está encarecendo. Primeiro a gente está em mais concorrência, leilão, a gente fica refém do tráfego. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com micro-influenciadoras, a gente ganha seguidores, a gente ganha pessoas que realmente conhecem a nossa marca. Porque aparece para a mesma pessoa o vídeo umas 8, 10, 12 vezes ali. No nosso caso vai aparecer 24 vezes. 24 vezes, né? Porque é lançamento. Então, isso vai ajudar tudo na conversão. No tráfego, a gente tem 13,15% ali de imposto. Então, automaticamente a métrica é 13,15% no mínimo mais cara. A gente tem aqui também o custo de concorrência. Tudo isso vai deixar o tráfego mais caro. E outro, o tráfego depende muito de anúncio. Parece que você não constrói marca. A gente quer algo muito que os dois trabalhou teve sucesso, foram em coisas que não tem base. Então,
Por exemplo, ele tinha uma operação de marketplace, parou de focar nela, aconteceu, não existe. Eu tinha uma operação, parei de focar nela também, não existe. Então, a gente quer construir algo que perdure e a gente consiga para daqui a 5 anos ter a mesma empresa, não ficar naquela corrida dos ratos de ficar, mano, quero empresa, parece um hamster que fica correndo. A verdade é que sempre quando eu e ele ia abrir alguma coisa, a gente sempre pensava no curto prazo, a gente não pensava em fazer uma coisa de verdade, então a gente, por exemplo, quando a gente... Esse a gente pensou no curto prazo, mas foi mudando. Foi mudando, a gente foi aprimorando a nossa visão, hoje a gente pensa, pô, o Ali já tá pensando em faturamento de 2 anos daqui pra frente, porque, cara, a gente antes fazia TikTok Shop, a gente queria dinheiro para agora. Marketplace, a gente sabia que conseguia... Eu já tenho uma expertise lá, então a gente sabia como vender rapidão para conseguir muito caixa, muito dinheiro ali, e ir crescendo, e depois, posteriormente, fazer uma coisa mais forte, né? Lembra que a gente queria vender cadeira também, cara. A gente ia até cadeira da Chile. E, cara, outra coisa aqui se a gente investe 10 mil no tráfego, a gente tem automaticamente ali mais ou menos 5 mil cliques. E se a gente for converter 1%, seriam 50 vendas. Né? Agora, nas influenciadoras, a gente... Não, nem mostra ali no Dash direto. Vamos mostrar aqui no dashboard. Olha lá. Deixa eu falar aqui pra vocês, o Ali, ele, no meio do nosso caminho, ele do nada decidiu virar programador. Ele tava com umas ideias de SaaS, etc. Então, cara, ele desenvolveu muito bem essa parte de organização, e influenciador é um negócio que é muito difícil de organizar. E aí que a gente conseguiu implementar o CRM, né? Que é uma coisa que ajuda bastante a gente no WhatsApp, com as influenciadoras e tal. E ele criou um sistema próprio que a gente consegue ter de forma palpável, entender exatamente o teu exato controle de quem está postando, de quem está postando, a influenciadora que é para antes do lançamento, as que são pós-lançamento, o quanto a gente está pagando para cada uma. Ali a gente consegue também ter uma simulação de quanto a gente vai faturar em cada mês. Então, cara, tá um negócio muito organizado. Vale eu mostrar ali para vocês mais ou menos como é que a gente está nesse momento. Deixa eu falar uma coisa que a gente tinha esquecido de falar nos 2 vídeos que a gente errou. Quando a gente estava prospectando as influenciadoras, a gente começou a ter muito volume de chegada e a gente começou a perder resposta. Só que como a gente não tinha organização de como era o CRM, a gente não tinha CRM no caso, a gente não tinha investido. Depois que a gente colocou o CRM, a gente conseguiu organizar. Então a gente colocou, aqui a gente viu em métricas solicitadas, métricas recebidas, proposta, fechadas, não fechadas, assinadas. Com isso a gente consegue rodar campanhas às vezes de follow-up, que a maioria das influenciadoras que a gente fechou foi fazendo follow-up. Follow-up, cara. Foi chamando ela... Chamar elas 3 vezes, mano, 3 vezes no Instagram, 3 vezes no WhatsApp, porque elas respondem e depois não voltam mais. Mandando proposta 3 vezes porque elas esquecem de responder. Então, cara, é um negócio de constância mesmo. Ficar mandando mensagem ali, ser chato. E a organização acelerou muito o nosso processo. A gente estava com 30 influenciadoras em 2 semanas. E a gente subiu para, tipo, 60 em uns 10 dias. Pô, parece o mesmo número? Sim. Só que na segunda semana a gente trabalhou bem menos chamando as influenciadoras, porque a gente já automatizou. Mas a gente foi trabalhando na operação. Então, por exemplo, aqui. No geral, a gente fechou 75 influenciadoras, mas nem todas estão para o lançamento. A gente já está achando que o lançamento vai dar certo. E aí a gente fechou 20 para pós-lançamento. Então, por esse lançamento, a gente está com 55 influenciadoras, somando todas elas, dá 967 mil. Pra vocês terem ideia, a gente estava com 60, né? Antes, só que 5 desistiram no meio do caminho. Aqui estava mais de 1 milhão. Por isso que foi bom a gente ter fechado um pouco a mais nesse começo. Porque ajudou a dar uma gordurinha a mais. Algumas não gostam do produto, algumas não se encaixa com elas. Não se adapta ao briefing, ela fala que, tipo assim, achou que essa algo muito mais... Muitas querem só tirar uma foto do produto, marcar a gente e acabar. Como influenciadora, a gente tem que ser muito sincero com elas, cara. Porque se quando chega o produto não dá match. Não dá match, esquece. É perda de dinheiro. E fora que, tipo assim, você estava contando com ela para fazer sua simulação de faturamento. Basicamente, nosso custo por visualização único de pessoa que está de 7 centavos. Então, nosso custo médio de patrocínio pro lançamento está de 156 por influ. E aqui a gente tem a quantidade de stories, basicamente a quantidade de feeds que elas vão postar pra gente, somando todas. E no pós-lançamento a gente tem isso preparado, no geral seria isso. Então, muitas coisas que a gente aprendeu. Primeiro, a gente aprendeu aqui que é legal a gente dividir entre influenciadoras de pré-lançamento e pós-lançamento, porque as de pré-lançamento elas vão receber um briefing de antecipação, porque elas vão ficar 4 semanas sem vender, divulgando a nossa marca, para só na 5ª semana começar a vender. Já as de pós-lançamento é venda todo dia, né? Não vai ter antecipação. Outra coisa que a gente criou também legal foi uma aba de controle, porque a gente estava percebendo que as influenciadoras não estavam postando direito. Porque na semana 1 todas postaram, mas na semana 2, cara, acho que tipo assim, elas postaram 30% do que tinha que postar, se a gente for colocar de 100%. E isso ia ferrar muito o nosso lançamento se a gente não resolvesse. Foi aí que a gente desenvolveu essa plataforma ali pra gente conseguir. Então a gente, aqui basicamente, quando sobe um vídeo, aparece o vídeo aqui, e aí o Mohamed ele vem que faz a organização. Então ele joga pro briefing 1, pro briefing 2, coloca observações, nota de 0 a 10, ele tem umas tags que a gente criou e chama essa influenciadora no WhatsApp para conseguir trocar uma ideia com ela. Fala, pô, por que você não postou? Por que você ainda não postou? Melhor aqui, ou não, tá muito bom, continua assim. E daqui a gente também criou a nossa simulação
Então, basicamente, se a gente puxar aqui só do lançamento, segundo a literatura do e-commerce que foi ensinada, é 0,5%. Eu tô meio desacreditado nesse... Tomara que seja esse número. Mas, Cara, se for 0,5% de verdade, tô muito feliz. a gente vai ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que vai ser algo em torno de 0,38%. 0,38%? Vamos colocar 0,4%. Vai, Cara, 0,5 é para quem já tem um e-commerce construído, já quem trabalha mais tempo com influenciadores, que tem uma operação já com nome no mercado. Como a gente está vendo no começo, então a gente prefere não ficar chutando o que é igual a todo mundo, a gente prefere sempre chutar para baixo, né? Porque é uma operação do zero, não tem autoridade nenhuma no mercado. Então a gente consegue ter uma métrica ali mais realista. Basicamente, se a gente tem 0,38% de conversão, como é que funciona esse cálculo? A gente pegou todas as views das influenciadoras ali que a gente fechou pro lançamento, que dá 128 mil, a gente multiplica pela taxa de conversão de 0,38%, isso dá quantas conversões? E aí a gente dividiu aqui para os nossos 3 possíveis vendas. Ou a pessoa compra só um produto, que é o Spread, ou ela compra só um, que é o NUR, ou ela compra o combo, que sai por 209. Então, basicamente, aqui, como é que a gente vai distribuir? A gente percebeu que as influenciadoras teve uma aceitação muito maior nesse perfume aqui. Ele é um pouco mais doce, um pouco mais sério, e ele é versátil para poder usar em várias ocasiões, só que não dá para você usar ele, por exemplo, para ir numa feira da vida. Ele é algo para ocasiões mais especiais. Mas as influenciadoras gostaram muito mais dele. E por isso que a gente julga que ele vai ter uma venda maior, porque as influenciadoras vão falar melhor dele. Depois a gente vai ter 150 vendas desse produto aqui e do combo 80. E aí, basicamente, no mês 1, que é o mês do lançamento, esse mês agora, a gente gastou 3.300 para enviar para elas, gastou 8.600 para patrocínio e a gente está com um prejuízo de 12 mil esse mês, né? E aí, para o mês 2, a gente faturaria isso aqui, 69 mil, né? Tomara que seja mais, a nossa meta É o mês do lançamento isso aí, né? O mês 1 é o mês de aquecimento que a gente está fazendo com as influenciadoras. A nossa meta é, no mínimo, 75 mil reais de faturamento. O nosso, tipo assim, cara, a gente todo dia acorda e fala obrigado pelo 100k. Mas nossa meta é buscar o 100k, só que, tipo assim, é difícil começando do zero e buscar 100 mil reais de faturamento. Só que é possível. A gente teria que ter uma ou duas influenciadoras que tenham um faturamento fora da curva. Disruptiva. Que sejam disruptivas, que fujam muito desse 0,5%. Tipo, vá para 1,5%, essa influenciadora especificamente. No final, nesse mês, a gente teria um lucro de 34 mil, né? Aí, descontando custo fixo, que a gente investir em mentoria, adversos e outros, a gente tem mais custo de 21 mil reais e a gente ficaria com um lucro em 2 meses de 1.793. Basicamente sobrevivemos, entendeu? Perfeito. Lembrando que isso é DRE, né? Não é exatamente que vai sobrar dinheiro na nossa mão, porque já poder investir, tem um a gente parcela crédito e tal. Basicamente a gente parcela tudo. Tá tudo no cartão dele aqui. ele foi o cara que forneceu o cartão, então a gente tem estoque tudo comprado no cartão tipo assim, dele. A gente fez tudo basicamente achando que já ia dar certo. Por quê? A gente usou o cartão de crédito para comprar mentoria e estoque, e as influenciadoras a gente não tem esse dinheiro para pagar elas. Agora a gente não tem. Então a gente fechou com essa aqui, a gente vai te pagar e isso vai ser pago pós o lançamento, pós a abertura do carrinho. Só que se o carrinho não vender, ainda tem que pagar elas. E aí, cara, é perder 20 mil reais em influenciadora e não ter de onde pagar. O Ali me falou que dói essa experiência de pagar influenciadora sem resultado, né? Que ele já teve essa experiência com a Corpo de Verão. Já tive essa experiência, cadê eu? Já tive essa experiência aqui com esse produto aqui, Foi o meu primeiro produto 100% meu de marca própria. Era um creme para estresse celulite. Ele tinha um fator viral dele que era rosa e quando você aplicava na pele automaticamente ficava vermelho. Ele tem um cheiro muito gostoso também. E eu achei que a minha vida ia mudar com ele, mas eu perdi 50 mil reais. Cara, a pior dor, tipo assim, a dor fodida, assim, são duas. A galera me perguntando como é que tá essa marca, porque muita gente soube dela. O meu pai falou, pô, e aí, tá vendendo e tal. E a segunda maior dor é pagar a influenciadora sem ela ter vendido R$1. Isso, cara, dói mesmo. E é por isso que a gente tem que dar certo, porque se a gente não der certo, a gente tá devendo no meu cartão ali uns 10 mil reais. Quanto que a gente vai chegar de negativo até o lançamento? Uns 50 mil, né? Eu já tava com 50 mil de negativo. 50 mil negativo. Isso é MVP, nosso MVP de lançamento. Acredito que vai dar certo. Eu também acho que vai dar certo. Mas se não der certo, mano, Não, mas não tem essa opção, vai dar certo. Vai dar certo. Bate, vai dar certo. Certo, porra. Não, vai dar certo, vambora. Porque se não der certo, o que você vai fazer? Escuta aqui, vocês vão ouvir a Nexus em todo lugar. Se não der certo, você vai fazer o quê? Quê? Se não der certo, onde é que você vai estar daqui a um mês? Cara, eu vou pro centro de São Paulo trabalhar na Santa Ifigênia, virar lojista, cara, sei lá o que eu vou fazer. Irmão, de verdade, eu tô apostando tudo que eu tenho na Nexus. Mas não é só, tipo, emoção, não. É porque a gente sente que pode dar certo mesmo, porque tem um fator ali que pode dar muito certo, viral, da personalização, que é uma coisa que é muito buscada hoje no mercado da perfumaria. Foi muito claro também o nosso processo. Muito claro. Tipo assim, a gente tava com os processos bem... Claro que não no começo, mas só com os processos muito claros que a gente tem que fazer, o que não deve ser feito. E a gente, claro, foi alinhando, foi arrumando, foi usando inteligência artificial para otimizar o processo, mentoria e tal, para a gente chegar nisso. A gente só vai saber realmente se deu certo
Cara, lá no dia 3 mesmo, tipo assim, pô, se a gente tinha falado que no mínimo a gente tem que vender uns 10 mil reais. Se não vender 10 mil reais, isso é uma meta piso do piso. O ideal seria a gente buscar de 15 a 20 mil reais de faturamento no primeiro dia. Na primeira semana, buscar uns 30, 40 mil reais de faturamento ali na primeira semana. Porque se a gente calcular que o lançamento vai ser bom. Outra coisa legal de falar, que a gente não mostrou aqui, é que a gente desenvolveu uma plataforma para as influenciadoras. Então, Deixa eu falar uma coisa, cara, nunca é do zero, tá? Isso aqui não é do zero. O Ali, ele já quebrou em muita coisa, já se ferrou em muita coisa. A Corpo Verão foi um projeto que ele perdeu muito dinheiro, 50 mil reais sozinho, não tinha sócio, não tinha nada. É todo o caixa que ele tinha na conta dele, porque ele faz muito projeto para outras pessoas, né? E eu, cara, vamos lá. Eu já participei do mercado puta merda. Mercado Livre, pô. Marketplace, deixa eu falar mais bonito, cara, fica mais bonito. Falando Eu fui do mercado do Marketplace, então tenho bastante repertório em questão de caixa, de fluxo de caixa, de gestão e tal. Já faturei bastante, mas, mano, isso aqui não tem nada a ver com o que eu já fiz. Eu só quero falar que foi um projeto que eu quebrei justamente porque eu queria ficar pulando de galho em galho. Foi um negócio que eu deixei de fazer porque, cara, eu queria fazer uma marca própria, porque eu vi o Ali fazendo e eu achava que podia ter muito mais margem. Aí o que foi acontecendo? Marketplace, o imposto foi aumentando a concorrência. Eu não me reinventei em nada, porque, mano, era um dinheiro que eu queria só ir crescendo lá para depois fazer uma marca de decante que eu queria vender produto muito barato para depois usar de âncora e vender os produtos dos perfumes mais caros, né? Que são os perfumes árabes que eu trabalhava antes. Mas aí, vamos lá, ele vai explicar para vocês como é que funciona essa parte de recompensa. Então a gente criou uma plataforma para as influenciadoras, onde elas conseguem ver aqui o comissionamento do dia, do mês, total de venda, shift médio. E aqui a gente fez igual a Killify, então tem as metas de comissionamento dela. Então começa desde que ela ser comissionada com R$1.000, então ela tem que ter vendido 10 mil para a gente, comissionada com 5 mil, com 10, 25, e a gente tem as premiações. Então aqui em premiações ela consegue ver aqui qual que é a próxima meta dela. Então a próxima meta dela é buscar R$1.000 de comissionamento e que isso ativa para ela a massagem no Buda Spa. Aí com 5 mil reais de comissionamento um Apple Watch, com 10 mil cruzeiro para ela e para o parceiro, com 25 mil iPhone 17, com 50 mil uma viagem para o Nordeste, com 100 mil uma viagem internacional. A gente está vendo ainda se vai ser para a Argentina, aqui em Bariloche. Não, até eu queria ir para Bariloche. Eu também queria. Mas ó, elas vão poder conhecer antes da gente. E outra coisa que a gente criou foi um ranking. Então basicamente aqui tem aqui tá tudo zero, então tá puxando por nome. E aí basicamente como é que vai funcionar? A gente vai criar um ranking de comissionamento, né, para elas poderem ver todo mês, só que a gente vai criar uma campanha exclusivamente para a semana do lançamento, porque a gente são 3 stories que a gente fechou com ela. A gente vai gastar um na segunda para avisar que terça é o lançamento, terça avisando que lançou, tipo, abriu o carrinho, e quarta colocando o link. Só que a gente vai ficar com um gap de quinta, sexta, sábado e domingo. E esse é o dia que a galera vai receber, né? Porque vai receber no quinto dia útil. Cara, é isso. Dia 3... Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de mostrar? A gente mostrou o dashboard, a gente mostrou ali porque usar influenciadores e não tráfego, diferencial do nosso produto, o produto mesmo. Cara, depois de falar tudo isso pra vocês, eu tô muito mais alinhado com a Next. É isso, né, mano? Então, esse foi o dia 1. Eu espero que tenham mais dias aí. E para ter mais dias tem que dar certo, né? Porque faltam 7 dias para o lançamento. 6, né? 6 mano, dias. a gente tem até um contador aqui. Vamos ver quanto que falta. Aqui a gente tá com 6 dias e 15 horas e 35 minutos e 55 segundos agora. Provavelmente ele... Vambora. Cara, acredito que vai dar... Quanto você acha que vai faturar? Vamos ver. Cada um chuta aí. Chuta aí quanto que você acha. 80. Quanto você acha, David? 85, vai. 85 mil? Acho que vai ser uns 77. Acho que vai ser mais ou menos isso. Vambora. Deus abençoe a gente. Pra Obrigado, cima. Deus, pelos 100k. Obrigado pelo 100 mil de faturamento aí. Vamos pra cima. Bora. Valeu, gente. Acompanha aí.